Boa tarde a todos, irmãos da Igreja Batista Regular Jardim Eldorado, que estão nos acompanhando aí nessa live de hoje. Também aos demais irmãos e amigos que estão acompanhando as lives aí de domingo às 4 horas da nossa igreja. Sejam todos bem-vindos. É bom ter vocês aqui para cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Hoje teremos uma participação especial, temos minha mãe, meu pai e minha irmã aqui, e eles vão nos ajudar no cântico de uma música, e vamos então iniciar assim a nossa live, adorando ao Senhor nosso Deus através do canto. Nós vamos cantar o hino 283 do cantor cristão, mais perto, cantar juntamente conosco. Pode unir a sua voz à nossa em louvor e adoração ao nosso Deus.
essa é a nossa esperança, né, verdadeira, certa, de que um dia estaremos para sempre perto, fisicamente, do Senhor. Mas ainda assim podemos desfrutar da sua presença espiritual conosco agora, junto conosco. Nós que somos a casa do Senhor, nós que somos o templo do Deus vivo, nós a igreja de Cristo. Ele prometeu que jamais nos abandonaria, jamais se afastaria de nós, né? Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ainda que esperamos o seu regresso, para estarmos fisicamente com Ele, temos convicção também da sua presença hoje conosco, através do seu Espírito que em nós habita. Muito bem, como você já sabe, você pode compartilhar conosco as suas dúvidas ou também seus pedidos de orações aí me fugiu a palavra agora. Não, pelos comentários do Facebook, da nossa página no Facebook, eu também, como todo mundo está me dizendo aqui, né, pelo chat, que são duas coisas diferentes, né? O comentário um, o chat o outro, e você pode entrar por qualquer canal e se comunicar conosco, tá bom? E temos pessoas aí olhando, tanto um quanto o outro, para que assim possamos responder o mais breve possível ao seu pedido de oração ou a sua dúvida, tá bom? Nós vamos orar agora nesse momento. Eu vou pedir ao irmão Paulo Correia, né, também do diácono da nossa igreja, que nos eleve a Deus em oração, pedindo ao Senhor sabedoria para entendermos a sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, obrigado, Senhor, mais essa oportunidade de estarmos juntos para te louvar, te adorar, ó Pai. E nesse momento, quando estamos nos preparando para ler a tua palavra e meditar na mesa, pedimos que a iluminação do teu Santo Espírito, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações e nos faça compreender a tua vontade para nossas vidas e fazer as devidas aplicações, ó Pai. Abençoa o pastor na direção e usa o teu servo como instrumento do Senhor. Abençoa a todos que estão ouvindo, ó Pai, sejam membros da nossa igreja ou não, para que todos sejam iluminados também e sejam alcançados pela tua verdade, pela tua palavra e pela tua vontade em suas vidas. Nós te pedimos isso e agradecemos no nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu esqueci de colocar na descrição da live aí, nós colocamos o título, que é a soberania de Deus e a família disfuncional, mas o texto-chave vai ser Gênesis capítulo 50, dos versos 15 ao versículo 21. Bom, então você pode abrir sua Bíblia para junto acompanhar aí a leitura da palavra do Senhor. Então, Gênesis capítulo 50, dos versos do verso 15 ao verso 21. Nós temos o finalzinho aí da história de José. Nós vamos usar como base, né, a história de José conforme descrita aí por Moisés em Gênesis, para pensarmos sobre esse tema, a soberania de Deus e a família disfuncional, tá bom? Começando no versículo 15 até o versículo 21, então, vou pedir para que a Jovita leia a palavra do Senhor, nosso Deus. Gênesis 50, do 12 ao 21. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo Abraão havia comprado de Efron, o heteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Mane. Depois disso, José voltou para o Egito com ele, os seus irmãos e todos que haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão
dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei a vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Muito bem, então temos aí, como eu disse antes, o finalzinho da história de José, que também é o final do livro do Gênesis. E eu queria pensar então, vamos voltar ao tema, né, pensando sobre essa questão, sobre a ideia de soberania, a soberania de Deus e a família disfuncional. Queria primeiro pensar na ideia de família, né? Muitas vezes nos enganamos com a ideia de que para que uma família possa ser usada por Deus, ou uma família que realmente tem algo a oferecer, é aquela família perfeita, aquela família ideal, né? Onde cada componente, cada integrante da família conhece os seus papéis, a sua função e desempenha adequadamente. Ou seja, o pai é sempre um líder forte, amoroso, protetor, né? Cuidador, e não falha em nada, não erra em nada. A mãe está sempre ali em submissão ao pai, servindo do lar, né? Cuidando dos filhos e educando juntamente com seu esposo, liderando debaixo da supervisão do seu marido. E os filhos são plenamente obedientes em tudo, e fazem todas as tarefas da casa, né? Acordam no horário certo, tem o horário, conseguem estudar corretamente nos horários adequados e tudo. Mas quando nós pensamos nessa família ideal, que geralmente é aquela família das imagenzinhas, né, da escola dominical, quando eu era criança, né, então tinha o papai, a mamãe e os filhinhos ali na escola bíblica dominical, tudo bonitinho, em casa, todo mundo sentado à mesa, bem bonitinho, e nós pensamos, essa é a família ideal, essa é a família que Deus vai usar plenamente e assim por diante. Mas quando olhamos para as nossas famílias, nós percebemos, bom, não é bem assim. A nossa família não é tão arrumadinha, tão organizadinha assim. Percebemos que há muitas coisas diferentes dessa família ideal ocorrendo em nossa família no dia a dia, né? Primeiro porque os pais não são assim tão corretinhos, tão presentes, são falhos, eles erram. As mães da mesma maneira e os filhos também. Então, quando você manda seu filho lavar a louça ou sua filha lavar a louça, sempre ele vai apontar para outro e outras coisas mais. Nós pensamos, poxa, pensamos, não consigo sentar com a minha família para comer todos à mesa, né? E o tempo de devocional familiar, o culto devocional semanal ou diário, nós não conseguimos fazer. E nós pensamos, poxa, minha família não pode ser usada por Deus, ou não vai ser usada por Deus, porque nós não somos essa família ideal. Isso quando pensamos numa família que toda ela é cristã, toda ela é alcançada por Deus através de Cristo, mas a grande maioria das nossas famílias são famílias que nem todos são salvos ainda. Pais que ainda não creram, mães que não creram, filhos que não creram, né? E aí nós pensamos, nossa, como o texto lá de Josué, né? Como eu posso falar aquele texto de Josué com convicção, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mesmo que outros escolham não servir. E é por isso que eu queria chamar a atenção a essa família. Uma família separada por Deus, né? A família de Jacó, já bem antes de Jacó nascer, inclusive, né? Quando Deus chama Abraão, Deus faz promessas a Abraão, e aí as mesmas promessas são feitas a Isaac, e conforme Paulo vai lembrar na carta aos Romanos, mesmo que antes que os gêmeos houvessem nascido, Deus já havia se agradado de Jacó, já havia escolhido Jacó e a sua família, né, para dar continuidade ao seu plano eterno, cujo ápice é o próprio nascimento do Messias e a inserção do Messias na história humana, né? E essa família é parte fundamental, né, primordial desse plano de Deus. Mas quando olhamos para essa família não é uma família ideal. Já começa no casamento, né?
Jacó amava Raquel, trabalhou 7 anos por ela, mas recebeu, no final dos 7 anos, recebeu Lia como esposa. E o seu sogro o enganou, mas ele se casou com Lia, né? E teve sua primeira noite de núpcia com Lia. Se estava bêbado ou não, se estava entendendo ou não o que estava acontecendo, a responsabilidade também era dele. E depois então, ele trabalha mais 7 anos para então poder ter Raquel, a que ele amava, como sua esposa. Não sendo acima disso, né, além disso, quando começa o nascimento dos filhos, nós percebemos a disputa dessas duas mulheres, né, pela atenção, pelo amor de Jacó. E é uma disputa realmente egoísta, né, porque o que elas querem é se provar, é mostrar que são capazes de conceder filhos a Jacó. Né? E a partir daí, então, não só elas duas, mas elas incluem inclusive as suas servas. E aí nós temos meio-irmãos, né? 12 meio-irmãos. E mais, não me engano, era Tamar, a 13ª filha aí de Jacó. Tá bom? Então, uma família que já no seu início já não começa da forma ideal. Né? Já temos aí uma família que está dividida. As próprias mães, né, Lia e Raquel, e depois as servas, completamente divididas. O relacionamento desses filhos também não são ideais. Né? E aí nós encontramos então o início da história de José, o próprio ressentimento, rancor, inveja, né, que os irmãos tinham por José. Pelo fato então de que, sendo o primeiro filho de Raquel, a mulher que ele amava, era o filho que ele mais amava. E pelo que parece na história, Jacó deixava isso bem claro, né, que ele tinha preferências por José, através dos presentes e outras coisas. Mas eu não quero entrar na discussão do que é certo e do que é errado aqui, eu só quero notar que essa é uma família tipicamente disfuncional, essa é uma família como muitas das nossas. Infelizmente a nossa realidade hoje em dia, mesmo nas igrejas, é que nós temos famílias também que estão fragmentadas, onde os filhos e irmãos são meio-irmãos, né, poderíamos dizer assim, porque alguns vêm de outros casamentos e aí estão já naquela família, e todas essas dificuldades que são enfrentadas. E mais uma vez eu não quero entrar na discussão do que é certo e o que é errado aqui, eu quero destacar isso aqui, essa é a realidade que vivemos hoje. E mesmo, né, no caso da minha família, por exemplo, de minha mãe e meu pai nunca divorciaram, graças a Deus. Né, tenho a minha irmã, e temos também eu e minha esposa, os nossos 4 filhos, e a princípio uma família padrão, né, normal, até certo ponto, mas nem por isso mais ou menos disfuncionais que as outras. Porque o que traz a disfuncionalidade para a família não é essa ou aquela situação, mas é a realidade do pecado presente em todos. Como Paulo vai dizer na carta aos Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 9, né? Não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos nós nos desviamos, né? Também como a palavra de Deus vai dizer, como ovelhas que não têm pastor. E é o pecado, a falta de relacionamento com Deus, é a rebeldia e rebelião contra Deus que torna então. Mas, como diz o nosso tema, nós temos que glorificar a Deus pela soberania desse Deus, que apesar dessa realidade de que todas as famílias são disfuncionais, Deus estabelece a sua soberania e a sua vontade como um padrão, e ele vai atuar em meio e através dessas famílias disfuncionais, e é o que nós vemos aqui plenamente na família de José. Não poderia ser diferente, né, como Paulo vai estabelecer também em Romanos, porque é justamente aí que a graça de Deus vai abundar e superabundar. Então, a primeira coisa que eu quero chamar ainda na introdução a nossa atenção é isso. Nossas famílias são sim famílias disfuncionais. Mas em vez de somente pensarmos, olha,
enquanto todas as pessoas da minha família não forem salvas, ou enquanto todos não estiverem fazendo isso ou aquilo, vivendo essa ou aquela realidade, nós não podemos, não tem como, né? Não. Lembre-se, nós temos um Deus que é um Deus soberano e o plano dele vai ser executado em nós e através de nós, e é isso que vemos aqui. Então, primeiro, a nossa proposta então para essa tarde, queremos propor para cada um de nós é que Deus transforma pessoas da família disfuncional para que o seu plano soberano seja executado. Deus continua transformando pessoas. E provavelmente essa é a minha e a sua realidade. Eu não posso com certeza saber de todos que estão aí ouvindo essa live nessa tarde, mas eu sei que há pessoas também que, mesmo vindo de famílias disfuncionais, foram transformados por Deus. E se tivéssemos aqui a oportunidade de abrir para testemunhos, né, eu sei que seriam vários e vários testemunhos de pessoas que enfrentam problemas na família das mais variadas formas, sejam essas famílias todas cristãs, frequentando igrejas, ou não, mas todos nós enfrentamos N problemas em nossas famílias, mas fomos alcançados pela graça de Deus, fomos transformados, e agora Deus também quer usar a minha e a sua vida no meio dessa família que Ele nos colocou, porque lembra que a graça ela começa justamente no fato de que Deus nos colocou exatamente no lugar onde estamos. Não foi por acaso, né? Não foi por acaso que nascemos nessa família, não é por acaso que eu nasci na família Oliveira, né? Que é composta pela família Simões e a família Corrêa de Oliveira, né? E se você ouvisse as histórias da minha família, além de muito engraçadas em alguns momentos, mais tristes em outros momentos. E eu sei que é a mesma realidade sobre a sua família. Mas Deus me transformou nesta família para me usar aqui nessa família e não só alcançar a minha família, mas alcançar outros. Essa é a verdade de Deus. E é isso que encontramos aqui. Então, Deus transforma pessoas de famílias disfuncionais para que o seu plano soberano seja executado. Nós já consideramos aqui, né, esse era o meu primeiro ponto, eu fiz lá na introdução ainda, a família de José. Uma família tipicamente disfuncional. Um pai, 4 mães. 2 esposas, 2 concubinas. Não era tão disfuncional quanto a família o filho de Davi, Salomão. Não tão disfuncional como a família de Salomão, onde havia um pai, 700 esposas e 300 concubinas. E aí você imagina... Eu fico imaginando uma família dessa sentada para almoçar no almoço em família, né? Devia ser aquela coisa. Mas com certeza não dava para fazer tudo isso. Mas aqui 4 mulheres. E 4 mulheres que concederam filhos a esse homem. E você vai percebendo, mesmo que a Bíblia não vai dar detalhes do relacionamento familiar aqui, mas você vai percebendo, e é interessante quando um pouco antes aqui do texto que lemos, né? Quando José vai abençoar, Jacó vai abençoar seus filhos, como Jacó conhece não só os pontos fortes dos seus filhos, mas como ele destaca também os pontos podres dos seus filhos. E só para pontuar algumas situações aqui, o filho mais velho de Jacó deita-se, né, mantém relações sexuais com uma das concubinas de seu pai. Algo incesto, né? Algo reprovável não só por Deus, não só pela Escritura, mas pela própria sociedade. E Jacó fala disso e traz uma imprecação contra o seu filho, dizendo que nem mesmo ele iria ter o direito à primogenitura por ser o mais velho, mas a primogenitura dele seria passada para Judá por causa do reino, mas na verdade José se tornou o primogênito, porque foi José que recebeu a porção dobrada quanto da divisão, né, das tribos de Israel. Então Jacó diz isso para José, né, em vez de você se tornar uma tribo, os seus 2 filhos
serão tribos em Israel. Né? O direito da primogenitura. O governo, então, Jacó também diz que o cetro estaria com Judá e não seria removido dele, porque o Messias, né, ainda que nós estamos adiantando aqui cronologicamente a revelação bíblica, mas nós já sabemos disso, porque já lemos o livro todo, né? Jacó estava só no começo ali, mas é através de Judá então que o Messias vem para governar eternamente, para tendo um reino sempre eterno, né? Mas nota as situações enfrentadas por essa família. E aí chegamos à situação de José, né? Um rapaz, né, assim, preferido, amado por seu pai, mas que procura fazer a coisa certa no meio de 11 irmãos que não estão tão preocupados assim com tudo tão certinho. Então, e é interessante, até condenamos José. Por que ele tinha que ser dedutor? Por que ele tinha X9, né? Às vezes falamos isso de José. Mas José estava procurando fazer aquilo que era certo. Seu pai havia responsabilizado por supervisionar seus irmãos. E José trazia os relatórios que deveriam ser trazidos. Eu sei que para a nossa sociedade isso parece errado, principalmente quando trata-se de revelar as coisas erradas que os irmãos faziam, né? Na nossa sociedade nós entendemos que não é o melhor e tal, mas José estava trabalhando com a verdade. É verdade também que não podemos saber das intenções diretamente de José, mas lembra o que Jesus disse? Você conhece a árvore pelo fruto. E os frutos que podemos ver na vida de José são frutos bons. Então, o que nós temos para testar as intenções de José são os frutos que ele deu. É lógico que ele foi aprendendo também em sua caminhada. Mas eu quero destacar que, além de toda essa discussão, os problemas enfrentados aqui. Então, José é o menos amado, né, pelos seus irmãos. Na verdade, a Bíblia usa a palavra odiado mesmo. Os irmãos de José odiavam a José, pelo preferencialismo que o pai dava a ele, né, e por ele também, então, trazer os relatórios sobre os seus irmãos. Quando José revela aquilo que Deus revelou para ele através de sonhos, né? Interessante que José foi o único que sonhou e que ninguém gostou da revelação. Né? E até é condenado porque revelou os seus sonhos. Geralmente, até vários cristãos hoje em dia, né, revelam seus sonhos e falam que Deus falou com eles através do sonho e assim, isso e aquilo. Mas quando vemos José revelando o seu sonho para os seus pais e para os seus irmãos, nem os irmãos gostam, nem o pai gosta, e nem nós, quando lemos, gostamos, porque pensamos, não, José está sendo prepotente, está sendo orgulhoso e tal. Mais uma vez, não temos condições de avaliar o que realmente estava no coração de José, mas o fato é que ele estava compartilhando aquilo que Deus tinha revelado a ele através do sonho. E o seu pai o repreende, os irmãos debocham dele, mas, mais uma vez, nós conhecemos o final da história, sabemos que foi exatamente isso que aconteceu. Então, esses motivos, nós poderíamos dizer até talvez justificáveis ou não, levam àquela situação quando José então vai atrás de seus irmãos, obedecendo a ordem do seu pai, e não é bem recebido. Uma parte dos irmãos pelo menos deseja matar José, inclusive. Rubens, o mais velho, né, então diz, não quero ter o sangue do meu irmão nas minhas mãos, e já causei muito problema pro meu pai, né, na situação lá da concubina, não quero, né, eu sou o responsável, não quero que isso seja minha responsabilidade. Então ele faz de tudo para proteger José e não deixar que seus irmãos o machuquem e tal. Mas então Judá, esse que é o líder, né, que vai ser a tribo da qual virá o rei, vem, né, então Davi, Salomão e depois o Messias vem da tribo de Judá. Mas esse tem a brilhante ideia de dizer, olha, tem uns comerciantes aqui, tem uns... nós poderíamos vender nosso irmão porque nós vamos ser culpados do sangue dele. Vamos resolver nosso problema e ainda lucrar alguma coisa com isso. E eles decidem então vender José a esses comerciantes que levam José para o Egito. Aí eles aí montam uma grande mentira e eles contam com tamanha perfeição essas mentiras que eles mesmos começam a acreditar nessa mentira. Quando eles levam então, derramam sangue de cordeiro sobre a roupa e levam a roupa rasgada para o pai e dizem, olha, nós não sabemos o que aconteceu. Nós voltando para casa encontramos essa roupa rasgada, sabemos que é a roupa de José, encontramos ela despedaçada e cheia de sangue no meio do caminho. Vê aí a roupa do seu filho? É interessante que quem conclui a história é Jacó. Eles realmente não contam a mentira. Eles induzem a Jacó a acreditar na mentira.
Porque Jacó disse, é do meu filho, então um monstro, um animal feroz, né? Um monstro não, né? Já comecei a pensar em historinha, eu achei aqui. Mas um leão ou um urso, né? Um animal feroz. O filho José o matou e tal, e aí eles falam, provavelmente isso aconteceu mesmo. Né? Eles criam uma situação para que o seu pai mesmo crie a história fantasiosa e todos eles passam a acreditar nessa mentira. E por muito tempo é isso que eles contam, é isso que eles acreditam, é isso que eles vivem. Até o dia então que eles têm que buscar comida e estão lá diante de José. Né? Sem saber a princípio, né, que era José, e eles continuam sustentando a mesma mentira, né, dizendo, não, nosso irmão mais novo morreu e aí só tem o jovem agora que é irmão dele realmente, e se nós não levarmos de volta, o nosso pai vai morrer em tristeza e tal, e essa notícia vai acabar matando o nosso pai. Mas eles sabem, né, que não é verdade, que o irmão não morreu. Eles venderam o irmão. Mas é o que eles estão dizendo e acreditando nisso. Nota as situações dessa família. Olha o quanto essa família é disfuncional. Né? Então, a primeira questão é: será que nossas famílias são diferentes? Talvez não com as mesmas histórias, não com as mesmas situações, mas será que existe mentira no seio da nossa família? Será que algumas mentiras que têm sido contadas há muito e muito tempo, de maneira que já se tornaram verdade, né? Naquilo que vivemos, na maneira que nos relacionamos, seja um com o outro, seja com outros? Será que há preferencialismo, né? De pais para com filhos, de filhos para com pais? Né? Será que há inveja, discórdia, divisão? Né? E quando olhamos para as nossas famílias, né? Nós temos que dizer assim, nossa família também é uma família disfuncional. Né? Existem coisas como essa. E que precisam ser tratadas. Ainda que é a realidade experimentada, enquanto houver mentiras, né? Enquanto houver discórdias, enquanto houver dissensões, facções, né? Dentro da própria família, isso não vai trazer boas coisas para a família. Porém, né, como é que tratamos isso? Como é que Deus vai usar nas nossas vidas isso? E é o que nós vamos pensar agora nessa segunda parte da mensagem, né? Quando olhamos para a vida de José. José, em vez de se ressentir, José, em vez de ficar orando, Deus, traga sua ira e vingança contra essas pessoas que estão me humilhando, me rebaixando, e eu quero então sentar, né, até usamos os salmos, né? Sentar na presença dos meus inimigos e debochar e rir deles. Né? José não faz isso. José vai aceitando a vontade de Deus em sua vida. Ele é vendido como escravo, chega no Egito, começa a fazer o melhor que ele pode, servir ao seu senhor, né, Potifar, como se estivesse servindo a Deus. E quando ele está diante de um pecado, uma situação que ele poderia dizer, olha, não estou mais debaixo na presença do meu pai, já não tenho mais a responsabilidade de servir ao Deus do meu pai, não preciso ir na igreja com meu pai mais. Né? José está totalmente, ainda que como escravo, em outra situação, está totalmente livre para fazer o que ele quer. Mas agora não é só mais o Deus do pai de José, mas é o Deus de José que está com ele. E José disse para aquela mulher, olha, eu não cometeria tamanho pecado nem contra o meu senhor, Potifar, e muito menos contra o meu Deus. E qual é a recompensa disso? Ele vai para a cadeia. Ele não comete pecado, ele foge, né? Enquanto alguns chamam ele de covarde, a Escritura vai chamar ele de corajoso, porque ele foge daquela situação. Né? Foge, outro sim, da aparência do mal. E aquilo não era só aparência, né? Era o próprio mal. Faz tudo o que Deus quer que ele faça, e a consequência disso, o resultado disso, ele vai para a cadeia. Mas você vê José se lamentando disso, você vê José se ressentindo disso, falando contra Deus diante disso? Não. Pelo contrário, José continua servindo ao capitão ali da cadeia como se estivesse servindo a Deus. Ao ponto de que o próprio capitão, o próprio comandante da guarda, e se você ler depois do texto, você vai perceber que Potifar era o comandante da guarda,
e ao que parece é Potifar que continua cuidando de José mesmo na cadeia, né, sendo responsável por José mesmo na cadeia, coloca José como a segunda pessoa mais importante na cadeia. Então José é o preso que tem todos os presos aos seus cuidados. É o que cuida e faz a cadeia prosperar. Mas por quê? Porque José, sendo transformado por Deus, escolheu servir a Deus em toda e qualquer situação. Se deixou ser usado por Deus em todo lugar que ele estivesse, apesar de estar sofrendo de maneira injusta, porque foi vendido como escravo por culpa dos seus irmãos, né? Foi acusado de um crime que não cometeu, querendo fazer a coisa certa, recebeu como troca, né? Fez o bem e recebeu o mal em troca, mas como Paulo diz em Romanos, venceu o mal com o bem. Até o momento então que ele chega até a presença de Faraó, né, para então aconselhar Faraó, interpretar o sonho de Faraó e aconselhar Faraó no que fazer. E Faraó coloca ele como segundo no seu governo, né? E quando se apresenta a oportunidade, e é aqui que eu quero destacar, né, essa situação, porque é aqui que nós vemos Deus trabalhar então também, ou Deus que já vinha trabalhando na família de José, o ápice dessa história, que é justamente o que Deus, como Deus quer restaurar essa família. E aí o que nós temos, é um texto que nós lemos aqui, né, versículos 12 a 21 do capítulo 50, já passou toda essa história, então Jacó já morreu, e agora os irmãos estão preocupados, porque os irmãos sabem o que fizeram. Eles já haviam pedido perdão antes para José, já tinham, olha José, nós vamos servir você como escravo e tal. José diz, não, vocês não são meus escravos, vocês são meus irmãos, né? E Deus me colocou aqui para que aconteça o que está sendo visto hoje. Mas agora Jacó morreu e os irmãos dizem, José estava só esperando essa oportunidade. José estava só esperando a oportunidade do nosso pai falecer, para não trazer tristeza para o nosso pai. E assim então ele nos mataram, nos maltrataram, qualquer coisa assim. Então mais uma vez eles vêm e falam, olha, o pai falou, né, José, em nome do nosso pai, né, ele pediu para que você não nos matasse. Nós vamos servir você como escravos, né, mas não intente o mal contra nós e tal. E José olha para aquilo e José mais uma vez chora. José chora porque ele pensa, olha, eles não estão entendendo, né, eles não conseguem ver como eu consigo ver. E José diz, olha, vocês realmente tentaram o mal contra mim, mas Deus mudou este mal em bem. É a soberania de Deus que vocês não estão conseguindo enxergar, que foi posta em operação para que eu chegasse aonde eu estou hoje. Não havia um outro caminho, não havia um outro meio de eu estar no lugar que eu estou hoje para que Deus pudesse me usar. Então, nós vimos no primeiro ponto, né? A família de José era disfuncional. E agora no segundo ponto que nós estamos vendo é que Deus tem um plano, né, para usar as famílias disfuncionais. Note quando Deus chama Abraão e diz que através de Abraão, através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, a família de Abraão também não era perfeita. Aí quando olhamos a história de Abraão, vemos os problemas que Abraão tem não somente pessoalmente, mas em família também. E é interessante que esses problemas vão sendo copiados pelos filhos dele. Os mesmos pecados que Abraão comete, Isaac comete. E mais tarde Jacó comete. E depois nós vemos José também cometendo alguns erros parecidos quando está trabalhando com seus filhos. Porém, o plano soberano e gracioso de Deus está acima de tudo isso. E esse testemunho de José ele é importantíssimo para quando pensamos nas nossas famílias, porque o foco principal aqui, se nós como transformados queremos ser realmente uma bênção para as nossas famílias, queremos ser usados por nossas famílias, nós temos que ver a soberania de Deus também sobre a nossa família. Não havia outro meio, não havia outro lugar, não havia outra família na qual nascermos. Deus quis que nós nascêssemos nesta família a qual pertencemos. Porque Ele tem um propósito, um plano soberano a ser executado. Um plano que não inclui somente a minha pessoa,
também não somente a minha família. Nota, quando José é colocado ali para salvar a família de Abraão, não é só a família de Abraão de Jacó que é alcançada, né? Não é só a família de Jacó que é salva da fome, mas pensem quantas famílias no Egito não foram salvas por causa da vida de José. Quantas famílias nas mediações ali, né, nas regiões próximas ao Egito, também não foram salvas da fome por causa da instrumentalidade de José. E da maneira, a família que Deus o colocou, e a maneira que Deus o conduziu até o momento que ele estava. E é isso que José destaca. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus mudou isso em bem, me colocando aonde eu estou. Me fazendo passar por tudo que eu passei, para que agora, né, eu estivesse pronto para fazer a sua vontade. Para ser um instrumento, um canal de salvação nas mãos do Deus Salvador. Isso é tremendo, irmãos, quando pensamos em nossas famílias. Fala a verdade, isso não é. E pensarmos que nós também, talvez, né, dificilmente, né, vamos ser colocados como segundo no governo de um imperador, de um presidente, ou de qualquer coisa assim. Mas não precisamos pensar só no macro, nas grandes coisas, nas pequenas coisas. Se nós nos dispormos a ter a mesma visão que José, em vez de olharmos para a situação em si, olharmos para Deus, e não pensa que foi fácil para José, né? Já que ele era alguém fora de série, dizer, não, era fácil, mas não era. José chorou, com certeza, várias vezes. José ficou nervoso, ficou confuso, com certeza. Mas José se decidiu a confiar nesse Deus que é soberano, na soberania desse Deus e no fato que ele tem realmente real controle sobre todas as coisas. E agora, né, depois de ter experimentado tudo, depois de ter vivido tudo, ele podia olhar para trás e ver o agora e dizer, olha, esse é o plano de Deus. Não sabemos ainda, né? Talvez não estamos ainda na situação de analisar o que passou e dizer, não, esta é a vontade de Deus para que agora isso acontecesse. Talvez ainda estamos aí nesse intermédio, né? Entre sermos vendidos por nossos irmãos e passarmos pela casa de Potifar, pela prisão, para depois chegar até a Faraó. E talvez o nosso Faraó não seja tão rico, tão poderoso, nem vamos ter domínio sobre ninguém, né? Mas podemos ainda assim exercitar as mesmas virtudes e qualidades que José exercitou, porque estamos sendo usados pelo mesmo Deus. A capacidade de enxergar Deus em todas as coisas. A capacidade de podermos perdoar. E nota como uma coisa está atrelada. Por que José conseguiu perdoar seus irmãos? Porque ele confiava em Deus. Olha, eu não posso fazer diferente, né? José dizendo, não posso fazer diferente com vocês, porque quem cumpriu a sua vontade na minha vida foi Deus. Foi Deus que me trouxe até onde eu estou, para que agora eu fosse o instrumento para que muitas vidas fossem salvas. Para que muitas bocas fossem alimentadas. E José está dizendo isso agora. Não se preocupem, eu não vou matar vocês. Não quero vocês como meus escravos. Vocês são os meus irmãos. Vocês são a minha família. E vão comer, vão usufruir do que é de melhor na terra do Egito, pelo menos enquanto eu estiver vivo. Não é diferente. O que vocês fizeram já não tem não tem tanto valor agora. José teve a oportunidade de ver também algumas mudanças, poucas talvez na vida dos seus irmãos, né, naquilo que ele criou, na situação com seus irmãos. Mas agora, né, ele está dizendo, olha, vocês são meus irmãos, não quero vocês como escravos. Não quero me vingar de nada, não há nada para ser vingado. Porque se eu creio que Deus me trouxe até aqui, que Deus, né, me mandou na frente ou adiante de vocês, para que a vida de vocês fosse salva, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Se Deus quer cobrar alguma coisa de vocês, se Deus quer trazer algum juízo para a vida de vocês,
Isso é com Deus, não comigo. Deus me colocou aqui para ser instrumento de salvação para vocês e é isso que eu quero cumprir. É a vontade desse Deus soberano que eu quero ver executado através de mim. É isso que vemos, né, nesse texto, nas palavras de José. Olha o verso verso 17, né? Diz assim: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos seus servos, ou dos servos de Deus, do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos ou escravos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Percebe? O desafio para mim e para você nessa tarde, né? É justamente esse. Né? Eu sei que as situações que experimentamos em nossas famílias, que também são famílias disfuncionais, mas o que nós temos que observar é que Deus transformou as nossas vidas. Deus nos deu um novo coração, uma nova mente, uma nova maneira de enxergar, de ver as situações, para pensarmos as coisas de maneira, ou pensarmos nas coisas lá do alto, ou termos a nossa mente transformada pelas coisas que são do alto. E entendermos, ou buscarmos entender como Deus quer nos usar no seio da nossa família. Justamente essa família disfuncional, porque Deus quer trazer restauração a essa família. Deus quer restaurar, como Jesus disse: eu vim converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E agora nós fazemos parte desse plano, ou desse propósito soberano de Deus, de transformação de todas as famílias. Então eu queria desafiar você a enxergar a sua família. Eu sei que há diversas situações, né? E sei que há, né, coisas que você pode pensar, mas você não conhece o que eu estou enfrentando, você não sabe o que eu estou enfrentando. Realmente eu não sei, né? Eu nem consigo saber quem é que está ou não acompanhando isso. Mas eu queria desafiar você com as palavras do Senhor. Porque ainda que eu não conheça a sua vida, ainda que eu não saiba a realidade, né? Pelo menos de parte, uma parte das pessoas que estão acompanhando eu conheço, porque são da minha igreja, e são as pessoas com quem eu convivo, que nós tentamos nos ajudar, né? Mas outra parte eu não conheço. Mas olha, eu conheço o Deus que escreveu esse texto sagrado. O Deus que se revela através também desse texto e o que Ele quer nos mostrar com isso. É que assim como Ele usou José, Ele pode nos usar. Não estou dizendo que, né, já a partir de amanhã sua família vai ser as mil maravilhas e ela não vai ser mais disfuncional. Como eu disse antes, né? Eu sou pastor, mas também a minha família é disfuncional porque eu sou disfuncional. Eu sou pecador. Eu não sou que deveria ser. Mesmo me esforçando, mesmo recebendo a educação que vem da palavra de Deus e tudo mais, ainda peco, ainda erro, ainda tenho que me arrepender, voltar atrás, né? Não uma, não duas, mas muitas vezes. Ainda também estou no processo de crescimento e amadurecimento. Mas tenho confiança de que Deus está e continuará a transformar a minha família. Convertendo o meu coração aos meus filhos e convertendo o coração dos meus filhos a mim. E é essa esperança que eu quero trazer a você também, é esse desafio que eu quero trazer a você também. Então, só eu citei antes o texto de Josué, né, quando Josué tomou decisão, e mais uma vez eu quero destacar isso: aquele texto de Josué não é uma promessa. Aquele texto não é uma promessa de que um dia Deus vai fazer com que eu e a minha família sirvamos ao Senhor. Não é isso.
Josué tomou uma decisão ali. Josué disse para o povo: olha, escolham hoje a quem vocês querem servir. Se vocês entendem que Baal é Deus, sirvam a Baal. Se vocês entendem que o Senhor é Deus, então sirvam o Senhor. Mas Josué diz: agora eu quero que vocês saibam que independente da escolha que vocês fizerem, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Aí você está dizendo: ah, mas Josué era o pai da família e tal. Olha, não importa. Não importa. Né? Se a sua família serve toda ou não, serve da maneira que deve servir ou não, se todos são salvos ou não, não importa. Tome você a decisão de servir ao Senhor. Como José. Numa família de 12 irmãos, ele foi o único que decidiu se servir plenamente, completamente ao Senhor. E chegou o momento de ele colher os frutos. Nem estou dizendo que os frutos que você colherá serão os mesmos que José colheu. Mas com certeza você colherá frutos. Para a glória de Deus. Porque esse é nosso Deus. É esse Deus que estamos sendo desafiados a servir. É esse Deus que estamos sendo convocados a servir. A continuar servindo. Para a salvação e transformação da nossa família. Então sirva a Deus, decida ser como Josué e como José. Então, olha, de repente você mesmo vai ter que chegar para a sua família e falar: olha, se vocês acham que esse ou aquele Deus que vocês próprios são Deus feitos para vocês, então sirvam os Deus que vocês querem. Mas eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Agora sirva realmente ao Senhor. Conheça o seu Deus e sirva ao seu Deus. Como José. Se dispondo a perdoar, se dispondo a amar, se dispondo a ver a mão de Deus acima de qualquer coisa. Para que não haja também em seu coração ressentimento, rancor, ódio ou mágoa, como havia no coração dos irmãos de José. E aí você percebe, né, quem realmente serve ou não ao Senhor. Enquanto houver ódio, rancor, mágoa, você não consegue servir ao Senhor completamente. Mas quando você se livra dessas coisas, confiando na soberania de Deus, né, confiando no fato de que Deus está à frente de todas as coisas, então você vai ter a capacidade dada por Deus de perdoar, de realmente amar, de realmente se colocar para ser consumido, servindo a Deus, servindo aqueles que estão ao redor de você, e não existe alguém que está mais próximo do que sua própria família. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus nos ajude a compreender a sua palavra e a sua verdade. Espero que essa verdade também tenha alcançado o seu coração. Espero que você tenha alcançado, no mínimo, coragem, disposição, amando e servindo a Deus, se dispondo a ser útil também à sua família, para que em sua família também haja salvação e conservação de vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado pela tua palavra santa. Obrigado porque ela é poderosa, Pai. Obrigado por esse exemplo que o Senhor mesmo deixou registrado em tua palavra santa na vida de José, que revela a nós, primeiro, quem o Senhor é. Que o Senhor é o Deus poderoso, que nada escapa ao teu controle, que tudo que acontece para a execução desse plano maravilhoso. E o teu plano é salvação de vidas, para que assim também o Senhor seja glorificado em todas as coisas. O Senhor provou, através da vida de José, quem realmente é Deus. Enquanto os magos e encantadores do Egito não podiam entender o sonho de Faraó, o Senhor trouxe a revelação a José e através de José ao Faraó. E usou a vida de José, então, naquela situação de fome, e algo que o Senhor já havia predito que aconteceria. De como o Senhor mesmo iria deixar o seu povo, ou iria trazer o seu povo para o Egito, para que por 400 anos eles ficassem escravos, para depois, mais na frente, o Senhor os libertasse por uma poderosa, como o Senhor realmente fez através da vida de Moisés. Obrigado, porque o Senhor é o Deus que não somente conhece o futuro, mas é o Deus que é poderoso para fazer com que o futuro aconteça conforme a tua vontade. E obrigado, porque nós fazemos parte desse plano, desse eterno plano do Senhor. E o Senhor tem executado ele em nossas vidas e quer executar também através de nossas vidas. Nosso desejo, Pai, nossa oração é que nos ajude realmente a amar e começar amando os nossos. Amando a nossa família, a nossa igreja,
amando os nossos vizinhos, amando as pessoas que estão ao nosso redor, dando aquele mesmo amor que o teu filho teve por nós, quando sendo maltratado e ultrajado, não revidou com ultraje, pelo contrário, encomendou a sua própria alma ao Deus que pode salvar. E isso para que ele também fosse o meio pelo qual o Senhor traria salvação a todos nós. Obrigado, Deus, por esse plano maravilhoso que o Senhor tem nos escolhido para que façamos parte dele de maneira ativa e de maneira produtiva. Esteja com cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nos acompanhou durante essa live, trabalhando cada coração conforme a tua vontade. É o que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Deus. Amém. Tem algum pedido ainda? A irmã Lídia Costa e a irmã Agar Davenço pediu que orássemos pelo Brasil, pela nação. Tá bom, então... E a irmã, Tá. a irmã Débora agradece pelas orações que fizemos pelo sobrinho dela e pelo irmão, que eles já estão bem melhores. Estavam com Covid, né? Eles já estão bem melhores, já saíram do isolamento. Tá ótimo. É o cunhado, sobrinho e o cunhado. Sobrinho e cunhado. Tá bom. Então, conforme os pedidos que foram compartilhados aí nos comentários da página do Facebook da nossa igreja, também da sala que a Jovita tem aberto ali. Então, nós temos a irmã Lídia e a irmã Agar, né, pedindo que nós orássemos em favor da nossa nação, tanto pela situação aí com a pandemia, mas creio que também pelos nossos governantes, né, para que Deus dê sabedoria e capacidade de tomar as melhores decisões. E também agradecer com a irmã Débora pela recuperação do seu sobrinho e do seu cunhado. Então vamos orar mais uma vez. Pai amado, muito obrigado mais uma vez pela tua graça, a tua misericórdia. Obrigado por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado durante esses dias, de podermos entender a tua vontade e podermos cumprir. Eu te agradeço mais uma vez. Hoje à tarde nós podemos participar de uma conferência online e ouvir o desafio e o ouvido do Senhor para entendermos melhor o que é missões e como devemos nos envolver com missões. E temos acompanhado várias outras lives, ó Pai, vários servos do Senhor pregando a tua palavra, nos desafiando, nos confortando, nos exortando, e nós te louvamos por isso. Obrigado porque nós também podemos fazer parte desse grande ministério. Ministério que é teu, que não é nosso. E nós te louvamos por isso, porque somos falhos, incapazes, mas é o Senhor que tem nos chamado e que tem nos capacitado e usado as nossas vidas para cumprir a tua vontade. Obrigado pelo compartilhamento que a irmã Agar, também a irmã Lídia fizeram, pedindo que nós lembrássemos, e devemos realmente lembrar da nossa nação. Pedindo, primeiro clamando, Pai, a tua misericórdia sobre a situação com essa doença que tem atingido várias e várias famílias, muitos irmãos, irmãs e também outras pessoas da nossa nação, outros brasileiros como nós, estão chorando a perda dos seus entes queridos, outros estão atemorizados, ó Pai, diante da realidade de estarem passando, sofrendo essa doença, né, se convalescendo, e é uma doença que traz grande sofrimento, mesmo para quem não morre, ainda assim está passando por ela, sofre muito, e nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre cada vida. Que o Senhor possa estar confortando, consolando. Sabemos que o Senhor é poderoso, ó Pai, para no momento que o Senhor quiser fazer com que essa ou qualquer outra doença desapareça. Seja de uma pessoa só, seja de uma nação, seja do mundo inteiro. Mas como acabamos de estudar na tua palavra, sabemos que em tudo isso o Senhor tem um plano que está sendo executado. E por isso queremos nos submeter à tua vontade perfeita. Mas ainda assim pedimos que o Senhor conforte, console cada coração. Que o Senhor principalmente trabalhe o coração dos nossos líderes, ó Pai, dos nossos governantes, para que eles tenham sabedoria em tudo o que vão fazer. Que as decisões tomadas possam levar em consideração realmente a necessidade da maioria, principalmente daqueles que são fragilizados, daqueles que não têm outra maneira de ser assistidos, ó Pai. Tem misericórdia. Usa, e sabemos que a tua palavra diz que é o Senhor que levanta os reis, é o Senhor que depõe os reis. E que o coração do rei está nas tuas mãos, o Senhor inclina conforme a tua vontade. E por isso, glorificamos o teu nome e clamamos a tua graça e a tua misericórdia. Que o Senhor conduza todas as coisas, ó Pai, de maneira que realmente o teu nome seja glorificado. E se para isso nossas vidas devem ser consumidas, que a tua vontade seja cumprida.
Lembramos também de agradecer pela irmã Débora. Ela tinha compartilhado conosco a saúde do seu cunhado e do seu sobrinho também. E nós te louvamos porque o Senhor tem ouvido as nossas orações e eles já estão se recuperando da doença, e nós te louvamos por isso. Continua trabalhando nessas vidas e principalmente, ó Pai, ajudando eles a entender que mais que a saúde física, ó Pai, o Senhor pode conceder a saúde espiritual, dando vida e vida abundante. Trabalha cada coração. Tu sabes cada necessidade, mesmo daqueles que acompanharam não puderam, por um motivo ou por outro, fazer qualquer pedido, compartilhar qualquer pedido, mas o Senhor conhece cada necessidade. Clamamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu poder. Que o Senhor haja poderosamente, como sabemos que o Senhor está agindo. Conforme o teu filho mesmo disse, antes mesmo que nós mesmos entendêssemos nossa necessidade, o Senhor já conhece ela, o Senhor já age, mas age de acordo com a tua vontade, e por isso nós te louvamos. Que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. É o que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Obrigado por aqueles que nos acompanharam aí até o fim. Que Deus abençoe cada família, cada irmão, cada pessoa que nos acompanhou. Estamos à disposição, então se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, se quer conversar, você tem o contato aí da página da nossa igreja no Facebook, pode nos enviar aí os seus comentários, né? Se quer uma conversa mais privada, alguma coisa, você pode usar o nosso chat aí do Facebook também. Se gostaria que nós entrássemos em contato, pode colocar no chat, né? Porque é mais privado, seu telefone, algum meio de contato, e nós vamos entrar em contato com você com certeza, tá bom? Tá bom. Muito bem, então também vamos lembrar então, né? Foi agora passando aqui também que a irmã Neide tem pedido oração pela família que esses dias perderam então um ente querido, né? E nós vamos lembrar de orar pela família Assunção, né, que está sofrendo o luto nesse dia, tá bom? Eu também vou orar mais uma vez e após a oração então encerraremos a nossa live. Só mais esse pedido, né? Então vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez queremos clamar ao Senhor a tua graça e misericórdia, pedindo em favor da família Assunção, Pai, que nesses dias perdeu a Miriam, né? Uma filha, uma irmã, uma sobrinha, uma neta, uma mãe. Tem misericórdia, Pai. Traz graça, traz conforto, aquele consolo que somente o Senhor pode dar. Consolo que ninguém mais pode conceder a não ser o Senhor, que conhece, como Criador conhece o mais profundo do nosso ser. Que o Senhor conforte, console cada coração. Nós te louvamos porque ela testemunhava de ter crido no Senhor e ter a convicção da sua salvação. E nós cremos nisso, Pai. E assim podemos nos alegrar no fato de que um dia nos encontraremos novamente com ela e com o Senhor nos céus. Que o Senhor, que a tua palavra realmente possa confortar e consolar cada coração. O Senhor conhece cada vida, Pai. O Senhor conhece cada necessidade. E faça a tua vontade, então. É o que nós pedimos, no nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém, meu Deus. Tá, que Deus abençoe e uma excelente tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo.